Olá, eu sou Eduardo Gonçalves, da Yamandu Soluções Ambientais, e hoje eu queria trazer uma nova entrevista dentro do nosso quadro 3 Perguntas sobre Paisagismo. Na última entrevista a gente conversou com alguém da área de projetos, alguém da área de paisagismo, né, exatamente, e hoje eu queria conversar com alguém da área de produção de plantas. Afinal de contas, não adianta nada a gente sonhar belíssimos jardins lá no papel se não tiver ninguém para vender belas plantas para a gente colocar na vida real, né? Então as duas áreas se complementam completamente. E eu tive a oportunidade de conversar com o José Pompeu Júnior, diretor-presidente da Tropical Plantas e Paisagismo. Na verdade, eu passei alguns dias lá com ele, pude dar uma olhada em boa parte do material que ele tem lá em produção e fiquei simplesmente maravilhado, não só com o porte ou com qualidade do que ele tem, mas no meu caso especificamente, principalmente com as novidades que ele tem trazido para o paisagismo brasileiro, algumas que ainda estão ali no campo esperando chegar a um porte legal para começar a ser comercializadas. A Tropical já é conhecida por ter trazido muitas novidades para o paisagismo no Brasil, mas ele ainda tem muito mais lá esperando a hora certa de ser lançada. E é exatamente para falar sobre esse balanço entre a inovação e o comercial é que vai girar essa conversa que a gente teve lá em Limeira e que vocês vão ver agora. Então, com vocês, José Pompeu Júnior, da Tropical Plantas e Paisagismo. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Gonçalves, da Yamandu Soluções Ambientais, e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, que é o Júlio Pompeu, e diretor da Tropical Paisagismo, Tropical Plantas e Paisagismo, uma grande empresa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tudo bom, Pompeu? Tudo bom, Eduardo? Dando continuidade ao nosso projeto de 3 perguntas sobre paisagismo, eu vou falar aqui um cara que é extremamente importante nesse mercado, hoje já é um ícone aqui, eu vou apresentar um pouquinho do trabalho de vocês. Primeira coisa que eu queria saber, Pompeu, você é conhecido por trazer para o mercado de paisagismo plantas, um mix de raridades, de novidades botânicas, quase no padrão de um colecionador. Você traz isso. Ao mesmo tempo, para quem não conhece, a Tropical traz plantas num nível de qualidade, num nível de porte e quantidade para quem precisa para projetos maiores, que muitas vezes você não encontra no mercado com plantas convencionais. Como é que você consegue balancear, né, essa emoção de um colecionador, esse interesse pela novidade, com aquela veia comercial mesmo, de produzir, de empresa, esse foco mais forte, né, mais mercado mesmo? Bom, eu acredito que tudo depende do feeling, de sentir e analisar o mercado, só que gradativamente. É difícil pensar que você pensa numa nova espécie nativa ou exótica, pensa em cultivá-la, em trazer para o cultivo, em média escala pelo menos, e acho que só o tempo de estar fazendo, ciclo por ciclo, e sentindo como aquilo se comporta no mercado, como os paisagistas aceitam, como as pessoas aceitam, é que vem trazendo uma experiência para a gente conseguir ter esse equilíbrio. E é um equilíbrio que também não chega de uma vez. E é complicado, porque você tem que colocar, e se as pessoas gostarem, se você produzir menos, isso leva um tempo, né? Sem Na verdade, não é assim, poxa, as pessoas gostaram. Essa é a parte mais difícil. Mas eu produzi só 100, eu produzi só 1000, eu produzi só 10 mil. Essa é a parte mais difícil. E aí poxa, as pessoas não gostaram e eu produzi 10 mil e elas estão todas plantadas esperando para ser vendidas, né? E o mercado de paisagismo, ele se divide, já começa a se dividir em colecionadores, já existem colecionadores. Embora seja uma coisa muito nova no país. Sim. Porque plantas ornamentais é um item, digamos assim, de terceira ou quarta ordem de necessidade, sendo que as pessoas no país ainda estão acostumadas a itens de primeira, segunda ordem. Sim. Consumir coisas desse nível, em que pouco a pouco as pessoas estão ficando mais interessadas. Então existe um mercado ainda muito pequeno, mas emergente, só que pouco a pouco de colecionadores que querem coisas diferentes dos seus jardins privados. Então já existe esse pensamento. Torcemos por ter pessoas, cada vez mais pessoas que se interessem, que queiram ter na sua casa. Onde eu assino?
E o mercado, no geral, acho que o grande desafio é a gente ter esse feeling, mas conseguir ter dados sobre o resultado de uma espécie nova. Você tem um sistema para medir isso, alguma métrica que te permita... E o fato de ter que vender tudo num porte médio, pelo menos, para que exista um impacto mínimo no paisagismo, dificulta também esse planejamento de produção. Porque o mercado de sementes de raridade é um mercado extremamente estabelecido já no Brasil, de comprar miudezas, né? Mas comprar num porte razoável para o paisagismo já é mais complicado. Então acho que é um trabalho que nós mesmos temos que fazer, que é de não bem conscientização, acho que mais é informação. Então a empresa tem que investir cada vez mais no marketing, na informação sobre as novas plantas, as novas espécies, para que isso atinja os paisagistas, os consumidores, por aí, né? Para que eles possam se interessar e ter informação a respeito, para que não tenham medo, porque acho que um dos principais entraves para ter a novidade é o medo do paisagista, né? Em errar. O medo congela o paisagista. Será que eu vou colocar isso no chão e isso vai dar errado e o meu cliente não vai gostar? Na dúvida eu troco tudo por uma planta bem convencional. Que vai dar certo, né? E não vai ter problema para o futuro, todo mundo vai ficar feliz, mas eu vou continuar fazendo o mesmo, repetindo de uma forma um pouco diferente o mesmo, né? Então acredito que é um assunto complexo, é difícil. Acho que não só no Brasil as pessoas sentem essa dificuldade, mas acho que na medida que o paisagismo vai também ganhando mais maturidade, ele consegue também assimilar essas novidades, à medida que a própria empresa também tem a condição de poder mostrar melhor essa planta. Trabalhar mesmo no formato de conscientização, né? E às vezes até falar que a gente estava na mesa esses dias conversando, fazer até o resgate de plantas que já estavam 20, 30, 40 anos atrás no paisagismo. Foram esquecidas, né? O paisagismo tem coisa de planta esquecida, é verdade. Então essas podem ser voltar a ser novidades, voltarem a ser novidades no paisagismo. E é isso. Legal. E aí, já dentro desse pacote, acho que você já meio que respondeu a minha segunda pergunta. São 3 perguntas, você já matou quase 1,5. Tá perto. Mas vamos para a segunda. Tá muito perto. A questão é, todo paisagista reclama que não coloca coisas muito diferentes porque essas coisas não estão disponíveis no porte ou no tamanho. E todo produtor acaba reclamando, dizendo que não coloca coisas novas no mercado porque os paisagistas não usam as coisas novas. Então, aí você já meio que adiantou, mas você tem alguma coisa a falar mais sobre como equalizar esse problema? Porque é meio que um ciclo vicioso. Acho que o grande problema, já partindo do princípio que eu já falei, mas fechando, é a comunicação. Então, na verdade, se você coloca, por exemplo, a gente gasta horas aqui rodando o viveiro, eu estou aqui no viveiro da Tropical, que é um viveiro fabuloso, a gente não consegue sair daqui, na verdade. A gente roda, conversa sobre plantas, a gente está conversando sobre plantas há provavelmente 2 dias. E a ideia é exatamente isso, mas esse tipo de comunicação tem que acontecer num nível mais profundo e com toda a comunidade de paisagistas, né? Isso aí é uma coisa que, de alguma forma, isso deveria virar rotina, mesmo que seja uma rotina semestral, bimestral ou anual, em que paisagistas e profissionais do ramo tivessem essa conexão comunicativa com os produtores. De modo que os dois vão poder colocar na mesa e num bate-papo, ou pode até ser isso online, mas claro e trabalhar com... Claro que pessoalmente é melhor. Não, mas continue, eu estou entendendo isso. E colocar em prática a questão da troca de informações. Então, na verdade... O que cada um precisa, o que cada um tem a oferecer, a demanda de cada um, para que fique mais simples para o produtor plantar com menos medo. Sim, afinal de contas... Não que o paisagista vá garantir alguma coisa, mas você está investindo na direção certa, né? Sim. É uma coisa um pouco óbvia, porém não acontece ainda aqui no nosso mercado. Que é essa comunicação, e mesmo que seja entre poucos paisagistas e poucos viveiros, mas que isso comece a acontecer. Porque se isso vira costume, os paisagistas vão tendo isso como realmente rotina. Eu acho que é o caminho. Então é a construção meio de... outros, mas acho que é o principal. Esse é muito legal, que um dia desse eu estava conversando, não sei com quem, eu estava até rindo aqui, que eu lembrei que bateu numa informação muito clara, que é o wishlist, né? Um wishlist é assim, eu quero uma listinha de aquelas coisas que eu gostaria muito de ter, mas ninguém sabe que essa lista existe, ninguém sabe que você gostaria muito de ter. Eu, como paisagista, tenho um monte de coisas que eu falo, poxa, eu queria muito ter a disponibilidade de comprar isso, mas eu não tenho. Eu coloco nos jardins às vezes e depois tenho que... O meu cliente me pede
pede para eu trocar porque ele não está conseguindo encontrar aquela planta, né? Então existe muito essa questão de... Isso acontece com frequência, se você se arriscar, né? Você se arrisca, você dá o passe e ainda assim você perde. Eu acho Fantástico. Que esse é o caminho, não só para termos para questões de novas espécies, novas plantas, mas também em termos de quantidade, em termos de tamanho. Porque o tamanho é uma coisa que o porte da planta a ser vendido é uma coisa que bate muito de encontro com o planejamento do produtor e as necessidades do paisagista. Tem paisagistas que só trabalham com plantas grandes. E você vai colocar o item de colecionador, uma plantinha lá, e você fala assim, olha, isso é a coisa mais rara do mundo, mas o cliente vai olhar para aquilo e falar assim, isso aí, você está colocando isso aí no meu jardim. Existe uma grande dificuldade das pessoas comprarem plantas. Eu sempre falo, para quando a empresa trabalha na produção, mas também atende ao paisagismo. Sim. Pequenos, médios projetos, pessoas físicas, jurídicas e tal. E geralmente com pessoa física, dependendo da jurídica, se for um cara, um engenheiro responsável, até o dono às vezes da construtora, sim, a gente, se é a primeira obra, a gente sempre fala que, olha, você não está acostumado a comprar planta. Eu acho que planta talvez seja a única coisa diferente de tudo que você já comprou até hoje na sua vida. Você compra, né? Porque planta não é estático. Planta tem dinâmica, ela cresce. Pelo contrário, ela se torna cada vez mais bonita. Ao contrário de um carro que deteriora, ou uma roupa que deteriora, sim, uma planta, ou um alimento que uma planta, ela se transforma rápido. Cuidado da forma correta, então ela vai capitalizar sempre. Ainda assim é instável, né? Muito difícil o cliente sentir o que é aquilo, por mais que você fale, às vezes mostre fotos e tal, mas ele perceber que aquilo que hoje é uma árvorezinha de 1 metro vai se transformar num espetáculo no jardim dele ou no empreendimento dele. Não é a mesma coisa comprar um revestimento, né? De comprar então, um item de mobiliário. Também saber como o paisagista está trabalhando isso, porque às vezes ele consegue passar isso para o cliente e consegue viabilizar projetos com plantas pequenas e médias, que sempre vão ter a liquidez maior. Sim, é mais fácil. Sim. Mas às vezes não vão dar um impacto futuro que essas aí vão chegar a alcançar. Então essa comunicação também serve não só para a espécie, como para saber o que... ontem mesmo, numa palestra que a gente assistiu, o paisagista falou, olha, eu tenho uma dificuldade tremenda de encontrar árvores de DAP acima de 10, sim, independente da espécie, bem cultivadas e tal. Então nem é um problema não é um problema botânico. É um problema mesmo problema de produto, né? De produto. Fantástico. Então eu acredito que isso pode ajudar muito, esse começo de comunicação, que é saudável e agradável também. Esse próprio paisagista fala, eu adoro visitar viveiro. Então é necessário. Todos estão correndo, a vida atingiu um outro ritmo agora no século final do 20 para o 21, então é difícil ter tempo. Mas às vezes você adianta isso muito mais tempo para olhar para isso, um pouco pelo telefone, um pouco pela internet, um pouco trocando e-mail e, se possível, claro, nem que seja igual eu estava dizendo, semestral ou anual, fazer uma visita, realmente conversar. Do produtor, no escritório do paisagista e vice-versa. Fantástico. Então tá aí. Falta comunicação, né? Comunicação falta. E aí, Popeu, eu queria fazer a minha terceira pergunta, que essa é a minha pergunta padrão, que eu pergunto para todo mundo, e você pode me responder do ponto de vista do paisagismo, que você como empresa faz, né? A Tropical Plantas e Paisagismo faz, obviamente, essa frente, mas você pode também falar de quem está no mercado como produtor. Que conselho você daria, né? Muita gente que assiste esse canal está começando na área de paisagismo, independente de qual seja o segmento que essa pessoa está, na área de produção, na área de vendas ou na área de projetos. Que conselho você daria para quem está entrando agora nesse mercado? Quer dizer, alguém que está ali sapeando a internet para ver se pesca alguém gosta da ideia, mas ainda não conseguiu pegar muito bem a direção. Bom, eu acho que são conselhos talvez que sirvam também para vários outros ramos de atividade, mas a análise de mercado é fundamental, né, da sua realidade, do seu local, ou um local que você está prospectando. Paciência é fundamental. Sim. As plantas demoram a crescer, então a gente tem que sentir tem que estar sincronizado um pouco com isso, embora o negócio tenha que andar também. O negócio também parece com uma planta, né? O negócio demora para crescer, demora para enraizar, e às vezes depois que ele enraiza, ele cresce rápido. Nessa esfera, né? Saindo da esfera mais da informática, então realmente tem é um pouco mais demorado. Acho que a paciência é algo a se exercitar. A análise de mercado, a perseverança. Isso é fundamental nessa área, né? Porque perseverança, acreditar. E, por fim, fazer sempre o melhor possível. Trabalhar direito. Fazer sempre o melhor possível. Fantástico, Pompeu. Muito obrigado pelo seu tempo.
De nada, Obrigado querido. mesmo. Gente, se alguém quiser depois conhecer o trabalho da Tropical, eu vou deixar o link, né, aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado. Sempre bem-vindo. Até a próxima. E aí, gostou da entrevista? Se gostou, por favor, deixa de ser muquirana e dá um like aí pra gente. Além de ajudar a divulgar o canal, também ajuda a gente a entender que a gente tá fazendo a coisa direitinho. Se você não gostou, claro, deixa a sua opinião aí. E o mais importante, não esquece de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro quando sair mais material. Muito obrigado e até a próxima!